Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. As exortações feitas pelo autor da carta aos Hebreus nos dois últimos capítulos desta carta nos ensina a firme mantença da fé, apesar das tribulações e perseguições sofridas nesta grande maratona da fé. Nesta presente lição, estudaremos sobre um exemplo máximo de fé, a correção disciplinar divina para uma vida de paz, o verdadeiro adorador de Deus, finalizando então o nosso estudo com as exortações finais, oração, saudações e bênção proferida pelo autor da carta. Um exemplo de fé. O autor da Epístola aos Hebreus, no versículos 1 ao 2 do capítulo 12, nos apresenta o exemplo máximo de fé em Jesus e a fé dos antigos como alvo a ser alcançado por todos nós cristãos. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 2, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Neste texto, lido em primeiro lugar, o escritor da carta nos orienta a deixarmos tudo que nos atrapalha, principalmente o pecado, correndo para, então, a vida eterna, como se estivesse numa maratona, fixando, então, os nossos olhos em Jesus, pois é nele que a nossa fé começa e se aperfeiçoa, tomando o seu exemplo, na qual ele, frente à cruz, não desistiu da sua missão, morreu por nós, mas hoje está vivo, assentado à direita do trono de Deus. E, neste caso, o autor da carta também nos lembra dos heróis da fé, os antigos, como bom testemunho de fé para o fortalecimento da nossa caminhada espiritual. A correção disciplinar divina. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 3 ao 11 do capítulo 12, nos exorta a enfrentar as lutas e sofrimentos e a acolher a correção disciplinar divina, a saber, versículos 3 ao 7, diz assim a palavra do Senhor, do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e aceita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Nesta referência bíblica, o escritor ele nos remete a praticar a paciência, capacidade de resistência diante das adversidades e perseguições, nos exortando a não desanimar e nem
desistir da fé, tomando novamente o exemplo de Jesus, que suportou com paciência o escárnio e o ódio dos pecadores, nos lembrando que a nossa luta contra o pecado, nós não tivemos que combatê-lo até a morte, como Jesus fez. Porém, nós devemos ter confiança em Deus, não nos esquecendo que somos filhos do Senhor. Do versículo 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O autor também ele nos coloca que devemos nos resignar diante da disciplina de Deus, pois o Senhor nos corrige para o nosso bem, ainda que soframos com tristeza pela disciplina dada, mas que esta promove em nós uma vida correta e de paz. Se recebemos a disciplina de nossos pais humanos, como não deveremos receber a disciplina de Deus Pai? Porque em assim aceitando, participaremos de sua santidade. Deus nos disciplina, às vezes pesadamente, preservando a nossa salvação, sendo sua aplicação sempre para o nosso bem-estar social e espiritual. Um verdadeiro adorador de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículos 12 ao 29, do capítulo 12, nos conclama a adorar e a obedecer ao Senhor, e nos dá alguns conselhos e avisos a saber. Vejamos aí os versículos 12 ao 15 da carta aos Hebreus, capítulo 12, que diz o seguinte: Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O escritor da carta aos Hebreus, nesta porção bíblica, nos conclama a adorar o Senhor de modo firme, independentemente das circunstâncias, a viver moralmente irrepreensível diante de Deus e dos homens, tendo paz com todos, vivendo de forma consagrada e dedicada ao Senhor. Nós não devemos jamais abandonar a graça de Deus e nem ser elemento de desestabilização da fé de nossos irmãos, espalhando veneno da incredulidade, tal qual uma planta amarga espalha o seu próprio veneno. Nos versículos 16 ao 17 diz assim a palavra do Senhor: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção,
foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Utilizando-se do exemplo de Esaú, que rejeitou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, o autor nos exorta a não sermos imorais e a não desprezarmos as coisas sagradas e a vivermos uma vida piedosa e ilibada, isto é, uma vida de amor às coisas de Deus. Na sequência, leiamos os versículos 18 ao 29 da carta aos Hebreus, capítulo 12, que diz: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Outro ponto importante mencionado pelo autor é a de reverenciarmos e obedecermos à voz de Deus, neste texto que acabamos de ler, contrariamente aos israelitas que não ouviram a voz do Senhor através da palavra e dos homens chamados pelo Senhor para anunciarem os seus oráculos. Os desobedientes receberam a paga dolorosa de sua desobediência ao Senhor. Vivamos sempre adorando, agradecendo e glorificando o Senhor Jesus. Passemos agora a exortações finais da carta aos Hebreus. O autor da epístola aos Hebreus, do versículos 1 ao 19 do capítulo 13, faz uma série de exortações quanto à conduta moral e também espiritual que agrada a Deus, a saber. Nós vamos fazer uma leitura integral destes 19 versículos, um tanto quanto longo, porém se faz necessário para o entendimento dos comentários que nós vamos fazer a seguir. Diz assim a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 1, capítulo 13, versículos 1 ao 19. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula,
porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que misturam, ou ministram, melhor dizendo, no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm um corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. O escritor da carta, nesta parte do texto bíblico, ele faz as seguintes exortações que agradam ao Senhor. Primeiro, amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Na realidade, são 12 exortações. Primeiro, amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Em segundo lugar, ser hospitaleiro com quem visita a sua casa. Em terceiro lugar, lembrar daqueles que estão nas prisões como se estivessem com eles na cadeia. Como quarto ponto, lembrar dos que sofrem como se estivessem sofrendo com eles. Como quinta exortação, respeitar o casamento e que os maridos e esposos sejam fiéis um ao outro. Em sexto lugar, não amar ao dinheiro ficando satisfeito com o que Deus lhe provê. Em sétimo, ser corajoso e confiar no Senhor, certos de que Ele nos ajuda e jamais vai nos abandonar. Em oitavo, respeitar e obedecer aos líderes espirituais e não se deixar levar por ensinamentos diferentes do Evangelho de Cristo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em nono lugar, achegar-se a Jesus, aguardando o dia em que nos mudaremos para uma cidade celestial. Em décimo lugar, não ser religioso, adotando regras, ritos, cerimoniais e rejeitando então a graça de Deus. Em 11º, ajudar aos necessitados, pois isto agrada a Deus. E em 12º, orar sempre por todos e, em especial, pelos homens chamados pelo Senhor para o sacerdócio. A oração, as saudações e bênção final do autor da carta. O autor da Epístola aos Hebreus, nos versículos 20 ao 25, capítulo 13, faz uma oração pelo povo, suas saudações finais e impetra uma bênção a todos os leitores. Leamos então, versículo 20 ao 25. Diz assim:
Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Concluindo a aula de hoje, nesta nossa caminhada rumo à cidade celestial, sempre vamos encontrar muitos percalços e impedimentos para o desenvolvimento da nossa fé. Viver uma vida moralmente idônea e consagrada ao Senhor nos trará a grande recompensa da vida eterna. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.